Em primeiro lugar, quero dizer que eu não sou pedagogo, vocês viram na descrição, eu sou formado em informática aqui na UEPG há 20 anos. E como estudante de computação e informática, como qualquer curso em nível de bacharelado, a gente estuda muita matemática, muita, né? Eu estudei álgebra linear, geometria analítica, cálculo diferencial integral, cálculo numérico e por aí vai. Até aí, nada de errado, isso é normal, né? O que eu achava muito estranho é que toda vez que eu perguntava para o professor por que eu estava estudando aquilo, ele me respondia, olha, eu não sei, mas um dia você vai usar isso tudo, né? E aquilo não me motivava, mais ou menos como a fórmula de Bhaskara, né? Quem é que já usou a fórmula de Bhaskara? A gente passa a vida inteira, 20 anos eu não usei a fórmula de Bhaskara, né? E aí assim, o professor de cálculo numérico, se ao menos ele tivesse me dito naquela época que o cálculo de erro, o tratamento de erros, seria a base, o fundamento do principal algoritmo de treinamento de uma rede neural, né, que é na minha área, da área de computação, talvez eu me motivasse muito mais. A questão é que além de para quê, né, a ideia é por quê. Por que nós fazemos alguma coisa? Né? Nós somos humanos, nós queremos saber o porquê daquilo. Né? Por que nós queremos aprender? Por que nós vamos aprender algo? Por que faz sentido aquilo nas nossas vidas? E aí eu me deparei recentemente com o conceito do Golden Circle, né? Que coloca no centro da questão o porquê. Normalmente professores e mesmo alunos entendem o quê e não o porquê. Nós precisamos colocar primeiro, e eu me preocupo muito como professor, de explicar primeiro para a pessoa o porquê que é importante aprender aquilo, o porquê eu estou fazendo aquilo. Isso se chama propósito. E quando eu concluí o curso de informática aqui na universidade, eu fui a Curitiba fazer o meu mestrado. Eu fiz 1 ano do mestrado e na sequência tive a oportunidade de passar no concurso para ser professor aqui da casa, onde sou professor até hoje. E quando eu voltei para cá, eu tomei uma decisão de fazer além de ensinar. Eu tomei a decisão de não ser um professor de dedicação exclusiva à universidade. Hoje eu dedico aproximadamente 20 horas da minha semana para atividades acadêmicas e 20 horas para projetos reais. Eu tenho meu escritório, minha empresa. E eu faço essa divisão do tempo, né? Porque eu entendia que eu queria ser reconhecido não só por ensinar, mas por ensinar aquilo que eu faço de fato. Quando nós nos deparamos como professores, nós passamos a estudar algumas teorias da pedagogia e uma delas, uma frase que ficou muito forte para mim é: aprender é fazer. Né? Aprender é fazer. E o William Glasser coloca na pirâmide, a famosa pirâmide de Glasser, ele mostra uma coisa muito simples para nós, de que 80% da eficácia do processo de aprendizagem ocorre em 20% das técnicas, das abordagens, das metodologias que os professores utilizam para trabalhar com a gente. Ou seja, aprender realmente é fazer. E mais que isso, eu formulei uma frase para mim que é fazer antes de aprender. Será que é possível fazer antes de aprender? Eu sou professor da disciplina de empreendedorismo no curso de engenharia de computação. E nesse curso, nessa disciplina, no começo dela, eu gostaria que os alunos entendessem um pouco do mercado de capitais, das ações, como é que funciona esse mercado da compra e venda de ações. E qual é a minha estratégia? Eu passo a eles um simulador de compra e venda de ações. Né? E a partir desse simulador, eles começam a jogar entre eles. Eles montam as suas carteiras de ações, trabalham com a rentabilidade dessa carteira ao longo da disciplina. E o que mais me chama a atenção é que passadas 2, 3, 4, 6 semanas, eles conversam comigo sobre dividendos, sobre compra de ações, sobre conceitos do mercado de capitais, sem eu ter dado absolutamente uma aula ou passado qualquer conceito sobre esse tema. Isso se chama aprendizagem baseada em projetos, a famosa ABP, que faz parte de uma categoria
que eu aprecio bastante, que são as metodologias ativas de aprendizagem. E o que prega a ABP? O que são as metodologias ativas? Prega uma coisa muito simples: menos aulas expositivas, menos aulas tradicionais, menos unidades e mais projetos reais, ou no mínimo simulações, como eu coloquei agora há pouco. Porque projetar é experimentar situações reais. São empreendimentos únicos, não recorrentes. Esse TED que está ocorrendo é único. Eu não sei se em algum deles faltou luz, como aconteceu aqui no começo do evento. Isso é um projeto. Isso envolve uma situação real, algo que eu preciso reagir àquilo que está de fato acontecendo. Eu fico imaginando Jesus Cristo, né, tentando ensinar para nós que nós sejamos bons, né? Reúne todos nós numa sala de aula, né? E fala assim: gente, é o seguinte, vocês precisam ser bons, vocês precisam ser honestos, vocês precisam ser justos, né? Jesus Cristo não faz isso. Jesus Cristo é o cara que usa mais a ABP, sabe por quê? Ele manda nós aqui para a terra, né? E faz toda essa confusão no meio da gente, em que a gente sabe que quer bater no outro, quer brigar, é toda essa confusão, e nós vivemos isso de forma real, né? Esse planeta Terra que Jesus Cristo nos colocou é um planeta que hoje tem uma abundância de informação. Nós sabemos, né? Não precisamos discursar muito sobre isso, a informação está em todos vocês, nós não precisamos procurar a informação chega até nós, nós somos notificados da informação. Os nossos alunos têm tanta informação quanto nós, professores, ou mais informações do que a gente. Isso significa que os professores precisam mudar o comportamento, precisam pensar de modo diferente, né? Ao invés do docentrismo, o foco total no professor, por que não pensar no dicentrismo, no foco no aluno, nas experiências que ele precisa construir, ele precisa fazer a construção do conhecimento. Os professores deixam de ser professores para serem mentores desses alunos. E eu criei esse termo chamado dicentrismo, né? Os projetos envolvem times, envolvem pessoas, as pessoas precisam se organizar. Esse TED foi organizado por um grupo de pessoas que organizadamente cuidou de cada detalhe. Esses times, essas equipes precisam ser montadas inicialmente pelo professor. O professor precisa cuidar desse aspecto. E o primeiro aspecto que ele precisa cuidar é como montar o time. Alguns professores pegam a lista de chamada e escolhem pela ordem alfabética, outros professores saem numerando as pessoas e aqueles que estão com o mesmo número fazem parte da mesma equipe, mas essa talvez não seja a melhor abordagem, né? Porque as pessoas têm perfis. E nós não podemos colocar na mesma equipe pessoas que gostam de falar bastante, não vai dar certo. É importante que tenha o silencioso com o comunicativo, o cauteloso com o arrojado juntos. E nós precisamos traçar o perfil das pessoas. Existem ferramentas para fazer isso, né? Uma ferramenta possível é o chamado DISC. Existem outras tantas, onde eu identifico o indivíduo que é o dominante, outro cara é o influente, um é o estável e outro é o cauteloso. O ideal, no melhor dos mundos, é que um time, um projeto, tenha pessoas com esses perfis, né? O que se chama hoje em gestão ágil de projetos são os times multidisciplinares. E aí entra um aspecto importante que é o seguinte: afinal, quantas pessoas devem existir dentro de um time? Quantas pessoas devem compor uma equipe? O Scrum, que é a principal metodologia ágil de projeto que existe hoje, fala num número cabalístico de 7 pessoas, podendo variar 2 abaixo e 2 acima. Não obstante a minha paixão pelo número 7, abaixo de 5 nós passamos a ter uma dificuldade da multidisciplinaridade. E a partir de 9 pessoas o que ocorre é uma degradação de comunicação. Essa maneira de organizar equipes é o que o Google está fazendo, o que o Facebook está fazendo, o que o Magalu, Magazine Luiza, que está sofrendo uma transformação digital, está fazendo. E o que chama a atenção é que os proponentes da ABP, da aprendizagem baseada em projetos,
fala num número que varia de 7 a 12 alunos em cada equipe, em cada time. Algo que também chama muita atenção é que dentro desse time deve haver uma pessoa, e essa pessoa deve olhar o projeto com o olhar do cliente, com o olhar de quem tem o problema para resolver. Nós precisamos tratar a solução. A tecnologia, o projeto é um meio, nós temos algo para ser resolvido, nós temos um problema para ser resolvido. E esse cara, no Scrum, é chamado de PO, ou Product Owner. Na ABP chama-se chefe de projeto. Alguns professores questionam, mas Dol, como que eu vou fazer para que esses times criem produtos ao longo da disciplina? Não há necessidade de criar produtos prontos, produtos terminados, não. Nós podemos trabalhar com o que os startupeiros chamam de MVP, um produto mínimo viável, que nada mais é do que um protótipo. E o que acontece com um protótipo ou com um MVP? Ele pode ser testado, ele pode ser experimentado, ele pode ser validado. Recentemente eu criei um termo que eu passei a chamar de MVC, aula mínima viável. Nós podemos ter aula e você vai perceber que a BP não tira as aulas do contexto, as aulas continuam, né? Mas as aulas se tornam diferentes, né, no conceito do MVC. Os professores, eles ficam mais confortáveis quando vem o conceito de mini lições. Você vai ajudar os times, as pessoas a construírem o conhecimento. E as mini lições é aquele momento de parada em que o professor vai ajudar o aluno a superar um determinado obstáculo, a passar um conceito que é útil naquele momento que sente-se a dor, né? Não o amor, mas sente-se a dor. Naquele momento que os alunos estão vivendo, entra a mini lição e o aluno vai receber aquela mini lição de modo absolutamente diferente. O fato é que nós vivemos num mundo que é beta, um mundo que não está terminado, um mundo que está em constante evolução. Nós, seres humanos, precisamos nos lapidar e, como dizem os japoneses, é um processo de melhoria contínua, é um kaizen eterno. O mundo nunca é pronto e isso traz para nós uma atitude muito simples. Nós podemos errar, nós estamos aqui para errar. É essa a coragem que nós devemos ter nesse mundo hoje que é chamado mundo VUCA, o mundo da volatilidade. É óbvio que nesse mundo beta, nós precisamos nos acostumar com a chamada cultura digital, com a tecnologia. A educação à distância, ela pode ser trabalhada também no presencial. As tecnologias colaborativas, os wikis, os blogs, essas ferramentas podem ajudar no ensino presencial. O aluno que desenvolve um projeto, ele pode desenvolver um vídeo, um áudio, um podcast, um protótipo, um site, enfim, o digital, a transformação digital. O digital não é o fim, o digital é o meio, porque existe um cliente, existe para quem nós estamos trabalhando, existe um problema para ser resolvido. Não basta ser lindo em termos tecnológicos se não resolver o problema. E aí a gente começa a se perguntar algumas questões de futuro. Afinal, o mundo é presencial ou é EAD, é educação à distância? É os dois. Eu costumo dizer que educação à distância, essa palavra vai acabar, porque todos os cursos vão ser em algum momento à distância. Alguns vão ser 10%, outros vão ser 50%, outros 80% ou talvez até 100%. Esse nome EAD não vai ser utilizado offline ou online. Frederico Trajano, atual CEO do Magalu, mostra para nós que uma loja absolutamente tradicional passou a ter um posicionamento digital e comprou inclusive o Netshoes, né? As duas coisas convivem juntas. Uma coisa que ele implantou é que cada loja física do Magazine Luiza tem a sua própria fanpage, é o offline convivendo com o online, um não acaba com o outro, o EAD não acaba com o presencial não acaba com o EAD. Os projetos, fala-se, acabem com os departamentos, acabem
com a cascata, né? Vamos trabalhar tudo em esquadrões, em metodologias ágeis, Scrum em tudo. Significa que o cascata não serve para nada? Não, ele tem sim a sua aplicação, ele tem momentos em que o cascata resolve, e momentos, obviamente, que o ágil vai resolver. As duas coisas, e é o que está acontecendo na gestão de projetos, uma gestão híbrida de projetos. Aulas ou projetos? Eu já falei para vocês, e vocês devem ter entendido o conceito das mini lições. Eu não vou acabar com as aulas, mas o que eu trago para dentro da sala de aula são os projetos. Essa palavra, projeto, que envolve a experiência real, física, do erro, do problema, do teste, da tentativa, do acerto, é que deve ser incorporada dentro da sala de aula. Por que isso? Porque os nossos alunos, eles precisam deixar de ser meros consumidores para serem produtores, para serem makers, para criar uma diferença no mundo, na sociedade. Eles precisam deixar de serem passivos para serem ativos nessa comunidade que atuam. Nós, seres humanos, somos dotados de duas inteligências. Uma inteligência analítica, é aquela inteligência que normalmente é genética, vem com a gente, né? Não obstante o fato de que a Revolução Industrial deixou resquícios de uma valorização exagerada dessa inteligência analítica, em que o cara inteligente, o sujeito inteligente é o cara que conhece de matemática apenas. E aí a gente vê uma inteligência prática, uma expertise social, e essa expertise prática que esses meninos tiveram hoje para conduzir um problema que tiveram com a luz, isso não é ensinado em sala de aula, isso é vivido, isso é projeto, é experienciado, é real, ou no mínimo uma simulação disso. Isso é inteligência prática, que tem que ser treinada, porque a inteligência analítica ela vai até um certo ponto, isso está provado na ciência. O QI, o quociente de inteligência, ele resolve o problema de alguém até um certo ponto. Passou daquele certo ponto, o que vem à tona é a parte prática, é a inteligência prática, é o que o Goleman chama de inteligência emocional, né, e que hoje costumou se chamar de soft skills. Essa é a habilidade do futuro. Eu vejo pais querendo matricular alunos em cursos de robótica. Eu não vejo problema em exercitar a inteligência analítica, mas eu acho que você deve pensar muito em matricular o seu filho em cursos de desenho, em cursos de teatro, porque nesse momento, nessa situação, além da inteligência analítica, eles vão estar capacitados a criar. E é isso que vai fazer a diferença, porque os robôs não criam. Nós vivemos num mundo de automação, de inteligência artificial e de robótica, que a inteligência analítica é replicada pelos computadores, mas a inteligência prática, a criatividade, esse é do ser humano. Em nenhum momento ficou claro de que a maior vantagem do ser humano é exatamente ser humano. Essa é a vantagem, a valorização do ser humano diante de todo o mundo tecnológico que nós temos. Essa é uma oportunidade, é a minha oportunidade, é a sua oportunidade, é a nossa oportunidade. Obrigado.